Olá, estudantes, vamos para mais um vídeo, né? Nesse caso aqui é o último, pelo menos que aborde conteúdos, tá? Juntamente com exercícios, que esse vídeo também traz exercícios. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre séries de potência, né? Então, como vocês podem visualizar na tela, uma série de potência, né, tem a seguinte forma, né? Onde x é uma variável, o a é uma constante, né, e vai ser o centro do nosso intervalo. Os CNs que aparecem aqui, né, são chamados de coeficientes da série. Então, olhando para a série de potência, tá? A gente pode determinar algumas coisas, né? Digamos assim, que a série de potência ela pode ser encarada como uma função polinomial, né? A única diferença é porque aqui o número, né, do grau do polinômio, ele é infinito, né? E numa função polinomial a gente tem, né, o grau finito, né? Então, digamos assim, se n sair do 0 até o 2, nós temos aqui, ó, destacado aqui para vocês, né? Isso aqui não existirá desse ponto aqui para frente. E até para ficar mais claro também, né, se considerarmos aqui o a igual a zero, então o que é que vamos ter aqui? C2x ao quadrado, C1x mais C0, que se vocês compararem, né, é a nossa função quadrática, função polinomial do segundo grau, né? Então, lá dos livros, né, o C2 seria o nosso A, o C1 seria o B, né, e o C0 seria o C, que é o termo independente. Outra coisa que podemos observar a respeito dessa série é que se o x for igual a A, né, o que é que vai acontecer na minha série? Se o x for igual a A, procurem ver aqui, ó, esse termo aqui e os demais, né, vão se anular, não se anular, não é isso? Aqui eu tenho algo do tipo x menos a elevado a zero, né? E aí você pode até estar se questionando, mas Glaucio, se você disser que o x é igual a, isso aí não vai fazer sentido, né? Porque o x sendo igual a A, x igual a vai ficar A menos A, né? Que é zero. Zero elevado a zero é uma indeterminação, tá? Mas considerem, tá? No caso de séries, há uma convenção que isso aqui é igual a 1, tá, gente? Então, por isso que aqui aparece o C0. Então, nesse caso aqui, né, nós temos que a série está convergindo para um valor, né? Então, de fato, existem valores para o x em que a série ela converge, tá? Outro caso curioso que nós podemos tirar daqui, né, é considerando o Cn igual a 1, e aí eu vou colocar aqui para que vocês visualizem melhor, né? Se todos os Cn's, né, for igual a 1, e eu tiver aqui que o A é igual a zero, eu vou ter algo desse tipo, que é uma série geométrica, né? Então, se a gente fizer algumas manipulações aqui, nós recairemos na série geométrica. Como assim, Glaucia? Eu não estou visualizando isso. Então, vamos abrir aqui os termos, né? Então, começando de n igual a zero, x elevado a zero vai dar 1, mais n igual a 1 vai ficar x elevado a 1, que é o próprio x. O n sendo igual a 2, né, vai ficar aqui x ao quadrado e assim sucessivamente. Então, percebam, né, que aqui os termos vão crescendo através da multiplicação do termo anterior por x, né? Então, 1 vezes x vai dar o segundo termo, que é x. Aí, ó, x vezes x vai dar o x ao quadrado. Então, percebam que isso aqui nada mais é do que a nossa série geométrica,
Vou escrever assim, tá? Série geométrica com A1 sendo igual a 1 e a nossa razão sendo igual a x. E daí eu posso dizer para vocês, né? Todos os valores de x que faz com que essa série convirja, né? Então, no caso aqui, a gente já sabe, né, que quando x está entre -1, isso aí foi explicado no vídeo anterior, tá? Vocês deem uma olhadinha lá. Então, para o caso da série geométrica, né, nós teremos os valores de x, né, entre -1 e 1. Né? Então, para esses casos aqui, ou no caso, para esse intervalo aqui, que como ela converge, vamos chamar de intervalo de convergência, né? Aqui a série ela converge. Então, aí a gente pode determinar, né, o domínio dessa série, né? Que nada mais é do que uma função. E aí, né, o A, como a gente considerou ser zero, né? Percebam que aqui x menos zero vai dar o próprio x, quando está elevado a n, ficou n, né? Então, o meu centro, deixa eu escrever assim, o meu centro, né, que é o A, consideramos ser igual a zero, né, para poder encontrar a série geométrica, e o intervalo de convergência está entre -1 e 1, né? Então, para todo esse trecho aqui, vou escrever bolinha aberta, tá? Porque, de fato, ali é menor e não menor igual. Então, essa bolinha aqui é aberta, tá, gente? Deixa eu botar assim para destacar melhor. Então, todo esse intervalo aqui é o intervalo em que a série, ela converge. Então, qualquer valor de x que você pegar aqui dentro, né, você vai ter a série convergindo. Já para casos, né, diferentes desse, a série vai divergir. Então, no caso aqui, para valores nesse sentido aqui, a série vai divergir, e desse ponto aqui em diante, a série vai divergir também, tá? Então, olhem agora para o raio e percebam que a distância... Desculpa, acabei. Olhem agora para o centro, né, e percebam que existe, né, uma mesma distância, tanto indo para a direita quanto para a esquerda, tá? Esse valor é o que a gente vai chamar de raio, tá? Que remete lá mesmo da geometria, tá? É o raio de convergência, a mesma distância em relação ao centro, certo? Então, isso aqui vai ficar bem mais claro, né? Eu acho que ficou bem mais claro através desse exemplo. E aí nós vamos para a segunda parte, né? Que é o teorema. O teorema diz que para uma dada série de potências, existem apenas três possibilidades, né? A série converge apenas para o valor de x igual a A, né? A série converge para todo x, e existe um número positivo R, né? Que foi o caso que a gente viu anteriormente, tal que a série converge, né, para valores nesse intervalo e diverge para valores nesse intervalo aqui, né? Eu até fiz um esboço do intervalo, e é interessante a gente também fazer o esboço, porque a gente passa a entender melhor a situação, tá? Então, vamos partir para os exercícios. Encontre o raio de convergência, o intervalo de convergência da série. Então, percebam, né, que a série aqui, ela está escrita de um modo um pouquinho diferente. Em vez de começar em 0, ela está começando em 1, mas isso é facilmente explicado, né? Eu não posso ter denominador aqui igual a 0, né? Então, por isso que eu não posso continuar a minha série, começar, né, a minha série em 0. E aí, o meu Cn é como se fosse 1 sobre raiz de n, né, que vai ser multiplicado por x menos o meu a, que como não aparece aqui é 0, elevado a n, né? Então, isso aqui, na verdade, né, tá escrito já de uma forma mais enxuta possível, tá? E aqui eu abri
né? Só para vocês terem ideia, né? Comparar que esse aqui é o nosso Cn e aqui é o nosso x menos a, né? Elevado a n, ok? Então é importante vocês conseguirem visualizar isso. Então, já que conseguiu visualizar isso, né? A gente já sabe que o a é igual a zero. Nós precisamos do centro, né? Para poder colocá-lo lá no nosso intervalo de convergência. Então, outra coisa que vamos fazer também é utilizar o teste da razão, né? Lembra que eu falei em vídeos anteriores que a gente iria precisar? Então, para quem não lembra e quiser dar uma reforçada nos vídeos, o limite de n tendendo a infinito de an mais 1 sobre an. Isso aqui vai dar um número qualquer, né? E se esse número qualquer for menor do que zero, acontece o quê? Acontece a convergência da série. Não é isso? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar esse teste para essa série. Então, vamos lá. Antes de começar, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente os valores de an mais 1. Tá? Então, vai ficar assim. X, vou escrever o x maiúsculo, tá? N mais 1. Não, perceba que eu não estou colocando ainda no limite. Sobre raiz de n mais 1. Então, isso aqui é uma fração, né? Quando eu dividir, eu vou escrever o inverso, né? Então, o an é esse próprio termo que aparece aqui. Então, como eu escrevi esse, vou multiplicar pelo inverso do segundo, né? Aqui, na verdade, vai gerar para a gente uma fração de uma fração, porque aqui eu tenho uma fração, né? Então, aqui vou escrever o inverso. Raiz de n sobre x elevado a n. Só estou escrevendo assim, tá, pessoal? Para jogar lá no limite de forma mais simplificada. Então, vamos ver se eu consigo enxugar, né? Se a gente consegue enxugar isso aqui. Então, eu já percebo que esse carinha aqui, ó, e esse aqui tem a mesma base, então eu posso sim juntar. Então, vou repetir a base. E como eu tenho uma divisão, eu vou subtrair os expoentes, né? E vai ficar n mais 1 menos n. Então, esse n é positivo, esse é negativo, vai cancelar, né? Então, eu fico com x elevado a 1, que é igual ao próprio x elevado a 1. E aqui, eu posso fazer o seguinte, né? Como eu tenho aqui raiz quadrada e raiz quadrada, eu posso escrever uma raiz quadrada única, né? E ficar n sobre n mais 1. Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar esse traço aqui. Opa, apaguei demais. Então, continuando, né? Então, o que está dentro aqui do módulo é isso aqui, tá? Então, continuando a aplicar, né, o teste do limite, ou o teste da razão, vai ficar limite de n tendendo a infinito do módulo disso aqui, ó, de x vezes raiz de n sobre n mais 1. E percebam, né, como o limite, ele está para valores de n tendendo a infinito, eu posso olhar o x como uma constante. Então, isso aqui pode ficar assim, ó. Módulo de x vai para fora, né? Limite de n tendendo a infinito de raiz quadrada de n sobre n mais 1, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, mas Glaucia, cadê o módulo, né, daqui? Gente, aqui não tem risco para a gente, né? Lembra que os valores de n são sempre positivos. Então, aqui não tem aperreio para a gente, né? Então, isso aqui vai gerar aqui uma raiz quadrada. Na raiz quadrada tem valores maiores, né? Ou iguais a zero. E aqui já está satisfeita a condição, né? Então, nesse caso aqui, eu colocar um módulo ou não vai interferir em nada, né? Então, é melhor que ele saia. Aqui não, né? Eu vou ter valores reais,
quaisquer valor de x, né? Então, por isso que eu tenho que ficar com ele no módulo. Então, arrumando mais isso aqui, vai ficar o módulo de x vezes o limite de n tendendo ao infinito. E aí eu vou escrever assim, tá? N mais 1. E aí a raiz quadrada eu posso escrever como 1 sobre 2. E existe uma propriedade dos limites, né? Em que eu posso calcular o limite disso e o resultado eu vou elevar a 1 sobre 2, né? Uma propriedade que tem para limite. Então, isso aqui vai ficar assim. Limite. Vou escrever, é melhor do que falar e vocês mentalizarem, tá? Então, limite de n tendendo ao infinito. E aqui eu já vou aplicar a regrinha, tá? Que eu vou dividir todo mundo por n. Aí vai ficar 1 sobre n. Desculpa, né? 1 sobre n não. Aqui é n, quando eu dividir por n fica 1. Aqui n dividido por n fica 1. E 1 dividido por n, 1 sobre n. Então, isso tudo aqui é elevado a 1 sobre 2. E aí, na hora que vocês forem aplicar, né, o limite, esse aqui vai tender a zero, né? A gente já viu inúmeras vezes isso. E vai ficar 1 sobre 1, que é 1. E aí, o limite de uma constante é a própria constante. E 1 elevado a 1 sobre 2 vai ficar apenas 1. Então, isso aqui, deixa eu até destacar, né? Opa, cadê meu mouse? Opa, apareceu. Então, isso aqui tudo é igual a 1. Então, temos módulo de x vezes 1, que é igual a módulo de x, tá? Então, pelo teste da razão, eu encontrei, né, que esse limite aqui é módulo de x. Mas eu também concluo, né, pelo teste da razão, e como eu quero descobrir o intervalo de convergência, e o teste diz o seguinte para mim, né, que se esse limite for menor do que 1, a série converge, né, então eu vou considerar que os valores que eu tenho aqui, ou seja, os módulos de x, são menores do que 1, para eu poder achar o intervalo de convergência. O teste também diz que valores do limite maiores do que 1, a série diverge, ok? Mas aí a gente pode fazer como fizemos lá na série geométrica, tá? A gente acha o primeiro que converge, né? E o que diverge serão os casos contrários. Então, no caso aqui, módulo, né? E aí vocês têm que ter em mente o que significa, né? O módulo ser menor do que 1. Então, a gente vai dizer que x está entre 1 e menos 1, tá? É o que diz aqui essa propriedade de módulo. Então, mais uma vez, né, temos algo bastante parecido com o que a gente viu até no exemplo da série geométrica. Então, vamos construir aqui o intervalo, né? Deixa eu fazer a reta do preto. Então, vou construir aqui o intervalo. Então, isso aqui é a reta numérica. Então, no centro, né, está o A, que é 0. Os valores de x, que a série converge, né, porque a gente está fazendo para os valores que convergem, é de menos 1 até 1. E aí, como a questão também pede que a gente ache o raio, né, o raio já é dado aqui, tá, gente? Quando você isola o módulo de x, aí você tem o raio. Então, o raio de convergência é igual a 1. A gente já respondeu a primeira parte, né, da questão. A segunda parte é achar o intervalo, né? Então, estamos já fazendo isso. Então, o intervalo onde a nossa série do item A converge é esse intervalo aqui. E os valores para qual ela diverge é esse aqui, ó. Né? Então, aqui diverge e aqui diverge. Mas o enunciado está interessado em saber os valores de x para o qual a série converge, né? O teste da razão
Tenho que me acostumar aqui a botar esse aberto, tá? Vai ficar bolinha aberta. Por quê? Porque o teste da razão dá para valores menores do que 1 ou maiores, né, do que 1. Porém, ele não diz nada a respeito, né? E se esse limite for igual a 1? Então, esse limite vai ser igual a 1 exatamente no intervalo, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais uma análise. Então, vou subir aqui um pouco. E a gente vai substituir os valores de x, tá? Eu vou jogar lá na minha série valores de x igual a 1 e vou ver o que é que acontece, e valores de x iguais a menos 1. Eu vou fazer exatamente nesse ponto, que é um ponto crítico, né? Tá? É um ponto que está entre convergir e divergir, né? Então, quando x for igual a 1, deixa eu analisar aqui a série, somatório de n igual a 1 até infinito, de x elevado a n sobre raiz de n. Essa é a série que está lá. Então, se eu trocar isso aqui por 1, x elevado a 1 é x, e raiz de n fica raiz de n mesmo. Opa, fiz errado, né? Troquei o n por 1. E a gente vai trocar o x por 1. Então, 1 elevado a n, 1 elevado a n dá o próprio 1, né? E aqui, raiz quadrada de n. E aí a gente vai analisar o que é que acontece com essa série, se ela converge ou ela diverge. Então, o que é que acontece aqui? Se vocês analisarem, lembrarem, fizerem quase que não sei a palavra, uma retrospectiva dos vídeos anteriores, vocês vão ver que isso aqui é uma série P, né? Raiz quadrada eu posso escrever como 1 sobre 2. Por que, Glaucia, é uma série P? O P, nesse caso aqui, é 1 sobre 2, né? E 1 sobre 2 é menor do que 1. Então, pelo teste lá que a gente viu, né? Desculpa, pelo teste não, né? Que a gente não aplicou o teste, a gente já fez o estudo mesmo. A gente sabe que valores de P menores do que 1, a série, ela diverge. Então, se essa série aqui diverge, eu vou ter que deixar a bolinha, né, aberta aqui em 1, em 1, tá? A bolinha tem que ficar aberta aqui em 1. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, bolinha aberta em 1. E em menos 1, eu vou substituir agora. X igual a menos 1. Vamos ver o que acontece. Então, essa é a minha série, eu já vou colocar ela substituindo o valor de x por 1. Então, o x por menos 1, né? Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a n sobre raiz de n. E isso aqui, pessoal, é uma série alternada, né? Apareceu esse menos 1 aí, é uma série alternada. Então, vamos realizar o estudo. Vamos testar essa série usando o teste da série alternada. Então, existem duas condições, né? Deixa eu separar aqui logo. Daqui eu concluo que o meu Bn é igual a 1 sobre raiz de n, né? Esses são os meus Bns. E aí, os Bns, eu posso até dizer, né? Trocando aqui, n por 1, n por 2, 1 raiz de 2, né? 1 raiz de 3, aí 1 raiz de 4, que é 2, enfim. Descobri os primeiros termos referentes ao Bn, tá? E aí eu pego os Bn sem o sinal, tá? E eu tenho que observar se essa minha série aqui, ela é crescente ou ela é decrescente, porque o primeiro critério, né, Bn mais 1 tem que ser menor ou igual que o meu Bn, né? Ou seja, vamos comparar aqui o termo, se eu trocar n por 1, né, vai ficar B2 e B1 aqui, né? Então, comparando aqui, a série, ela tá
decrescendo, né? Vocês podem ver aqui. Então, esse aqui, que é o sucessor desse cara aqui, ele é menor do que esse. Esse aqui é menor do que esse. Esse aqui é menor do que esse. Então, vai acontecer tudo isso na série, tá? Então, a primeira parte é satisfeita. Vou botar aqui ok. E a segunda parte é a do limite, tá? Esse vídeo vai ficar bem extenso, mas ele tá bem detalhado. Então, o limite de Bn tem que ser igual a zero. Se isso aqui for satisfeito, então a gente pode dizer que a série, né, essa série aqui alternada, ela converge. Então, vamos aplicar lá, limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre raiz de n. Então, isso aqui eu posso reescrever, né? Também assim, pode ficar assim, ó, 1 sobre n, raiz de n, né? Porque como aqui é 1, eu posso colocar uma raiz só. E eu posso fazer melhor, né? Posso pegar a raiz e escrever como uma potência, né? Mas como tanto a potência como a operação de raiz funciona para limite, tá? Então, vou escrever ainda melhor. Então, isso aqui, né? Vai ficar assim. Só que, o que é que acontece? Limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n, isso aqui vai tender a zero. E a raiz de zero é igual a zero. Então, a segunda parte do teste para uma série alternada também funcionou. Então, eu posso dizer que aqui, quando x for igual a menos 1, a série, ela converge. E se ela converge, aí eu vou voltar novamente para o meu intervalo, tá? Eu vou vir justamente aqui onde o valor de x é igual a menos 1 e vou colocar a bolinha fechada, tá? Porque ele converge. Lembra que eu estou pegando aqui o intervalo onde converge. Então, concluindo, né? Finalmente, nós podemos geometricamente representar o intervalo dessa forma ou podemos escrever, né? Usando os colchetes, né? Então, fechado em menos 1 e aberto em 1. E o raio, a gente viu que foi igual a 1. Então, isso aqui é uma outra forma também de a gente registrar o que foi pedido lá na questão, né? Que pedia um intervalo de convergência. Deixa eu ver se dá pra gente ver. Ó, pronto. Encontre o raio de convergência, encontramos que o raio é igual a 1. E o intervalo de convergência, então, essa série toda aqui, ela converge entre intervalo fechado de menos 1 e aberto em 1. Então, é isso, gente. Vamos dar continuidade.